Foco Crítico. Amigo, boa noite. Boa noite. Foco Crítico número 14. Antônio Sagesi conosco. Ao vivo e em Você cor. pode chegar um pouquinho mais pra frente, senão você vai ficar muito pequenininho no olho de A gente tem que ir peixe. pra trás e você pra frente. Eu sou pequenininho. Eu vou botar o timer aqui. Antônio Olá. Sagesi, mestre. Graziela dando oi pra você. Ligou? Liguei, né? Tá andando. Retribuo, oi. Bom, eu acho Obrigado assim. por nos atender. Nos atender tão prontamente. E quando o Guilherme falou que ia te convidar, eu falei, tudo bem, ele não vai aceitar. Mas que eu vi, né? Não, o Guilherme Só falou, pra contrariar. Não é isso, Guilherme, chama ele lá, pode chamar. E daí, assim, é impossível falar da carreira desse cara num programa, gente. Então nós vamos fazer mais ou menos o seguinte. Nós vamos falar um pouco de formação e de um período específico que para mim é importante, que é o que eu mais conheço, que é a mecânica do desejo, as marcenarias e os cemitérios, que eu não sei o nome. Chama Eros e Thanatos. Eros e Thanatos. E eu vou te explicar por que depois, que eu gosto desse trabalho. E isso é a primeira parte. A segunda parte vai ser essa parte onde ele, a partir do meado dos anos 2000, começo dos anos 2000, ele migra para o digital e começa a fazer uma série de experiências, tem milhões de projetos em vídeo, em questão de ampliação, em todo tipo de pesquisa tecnológica com os equipamentos disponíveis, aonde o Guilherme tem mais conhecimento dessa produção dele do que eu. Boa noite, Antônio Sagesi. Bom, boa noite, estou aqui bebendo com vocês. Aqui um pouco cercado. Assim, meio, não é cercado, você está meio intimado aqui, eles vão intimidado, se aproximando pouco a pouco. Você Então, foi o único aqui que se sentiu tenso, os outros foram cooperados. Uma espécie de corredor polonês. A ideia. Vamos falar daquele comecinho que você acabou de contar e eu li também, que é muito legal. Aquela coisa de como é que você começa, porque é inusitado para mim. Não, acho que as grandes coisas acontecem um pouco sem que a gente queira, a gente é levado por elas. Quer dizer, eu comecei a fotografar porque eu tinha espaço livre na minha casa, que eu cedi para alguns amigos montarem um laboratório, e aí quando eu comecei, já comecei com o primeiro filme que eu bati como adulto, vamos dizer, não coisas de criança, eu mesmo revelei, já eu mesmo ampliei, e aí foi uma paixão fulminante, quer dizer, eu rapidamente passei de viciado a traficante e comecei a me considerar um profissional. Uhum. Naquele tempo as coisas eram um pouco mais precárias, mas eu acho que tem uma questão aí que vale para todo mundo talvez, quer dizer, existem algumas atividades que você bota fé no próprio taco e acha que o que você está fazendo é bom, embora nem fosse tão bom assim, mas você tem um reforço para prosseguir, né? Eu acho que nada se consegue sem muito trabalho, mas trabalhar no que você gosta de fazer não dá trabalho, né? Não dá cansaço. Então, rapidamente eu estava atravessando noite no laboratório, essa coisa toda. E o começo é produção autoral de que ordem? O que você fotografava? Cotidiano seu? Hoje em dia chamam de street photography, né? É branco e preto, tinha uma certa estética de época que era o TX-1600, que também permitia um pouco mais, e era aquela coisa granuladona, enfim. Mas isso ainda é antes de você entrar na faculdade, né? Foi exatamente no mesmo momento. Eu entrei na faculdade e comecei a fotografar no mesmo momento, rapidamente descambei para fotografia. E não tinha o laboratório do Cristiano, do João, do Dávila, que é meio 73, 74, muito 75. Depois, eu acho que é mais tarde ainda. Eu já estava meio fora da FAO quando isso aconteceu. O laboratório da FAO não tem nenhuma participação na minha formação. Eu fiz um outro cursinho, daqueles que ensinam a gente a enrolar filme no carretel, quer dizer, estou falando isso, muita gente nem vai saber do que se trata, mas usava-se enrolar filme no carretel e
Não, às sem vezes não determinadas, dava sem certo. determinadas habilidades manuais, você não era fotógrafo. Pois é. Em diversos. E no estúdio até hoje, a pessoa pode não saber, mas pode saber também que mesmo no estúdio digital, a marcenaria, aquela coisa toda que está envolvida ali no estúdio, ainda continua tendo um bric-a-brac ali pesado Então, às quer vezes. dizer, nesse sentido, eu tenho uma formação bem diferente da formação dos fotojornalistas, que em geral entregavam um filme no laboratório da editora e só iam ver o trabalho depois impresso. Eu, de alguma maneira, sempre prezei e prezo ainda um certo controle, grande controle do trabalho que eu estou fazendo. Quer dizer, eu gosto de acompanhar o trabalho um pouco até o fim. Isso às vezes cria problemas, mas é o jeito que eu tenho. Talvez eu sinta que ele precise de cuidado. Talvez... É super importante isso que você está falando no sentido do, vamos dizer, do workflow de um projeto. Porque hoje, antigamente você tinha vários profissionais envolvidos no projeto, mesmo que você fizesse todos os papéis. Uhum. Hoje esses números de profissionais por causa da câmera digital, porque você tá na hora que você está fotografando, você pode estar fazendo uma pré-produção, porque o que você está vendo no visor não tem nada a ver com o que vai ter o resultado final. Você está você está fazendo pré-visualização. Você pode, pelo que você vê no visor, já intuir exatamente que você vai mexer, de que forma você vai tratar. E de que forma você está finalizando a imagem com um controle maior hoje do que era antes. E hoje está tudo na mão na hora que você está fotografando e que é muito diferente. Veja, antes também, quer dizer, eu fotografava, eu revelava, eu ampliava, fazia o fine print, talvez às vezes menos fine, com o tempo foi se aprimorando, mas a cópia de exposição, quando isso havia, fazia eu mesmo ou fazia no estúdio sob minha supervisão. Acho isso é um jeito de operar, porque você pode a cada momento ir tomando decisões, né? Exatamente. Na hora que você delega, você tem que saber previamente o que você quer. E eu acho que é muito rico você poder trabalhar dialogando com o próprio trabalho. Quer dizer, eu acho que, na verdade, a coisa mais importante para quem pretende uma criação expressiva, vamos dizer assim, é poder conversar com o próprio trabalho. Isso. Ou seja, escutar o que ele está te dizendo, escutar o que ele está te pedindo, e ter uma relação com ele que nem seja, enfim... que você seja muito leniente com ele ou qualquer coisa assim, nem que você seja exigente demais. Então você tem o tempo todo que estar atento para não aceitar qualquer coisa, mas por outro lado você tem que ter uma atitude amorosa com o trabalho, né? Agora, mesma coisa, nos anos 70, só vamos falar um pouquinho de produção daí. Só porque... Nos anos 70 fica no PB. Você trabalhou com alguém... Bem pouco. E quando que começa a cor? Mas conta até o final dos anos 80, daí o Guilherme entra com a questão... No final dos anos 80, na verdade, no começo dos anos 80, existe uma migração minha. Quando eu trabalhei no Sesc, eu conheci uns italianos que vieram montar uma exposição. E eles gostaram muito do meu trabalho e, através deles, cheguei ao Instituto Italiano, que me deu uma bolsa para ir para Milão. Então, eu que tinha recém-alugado um espaço, que era meio um escritório, meio um estúdio, fui para Milão estagiar em estúdios. E passei a fazer foto de estúdio. Aprendi muita coisa lá, aprendi muita coisa aqui, muita coisa autodidata, muitos amigos ajudam também. Mas nesse momento eu passei a trabalhar em grande formato, a trabalhar em cor mais intensamente. Rapidamente também passei a revelar cromo no estúdio. Então, mais uma vez, eu tinha essa possibilidade de... E quando você volta, você migra, você consegue se adaptar, ter o teu material aqui, imediatamente, ou como é que é? Olha, na hora que você volta, você percebe que algumas coisas você não pode suprir. Porque o pessoal lá, por exemplo, que eu estive, fotografava móveis, essa coisa assim, eles podiam fazer luzes mais arrojadas porque o produto era mais bem feito. Aqui você tinha que fazer uma luz para esconder o defeito. Eles podiam fazer fotos mais arrojadas porque a revista imprimia melhor. Então você tem sempre o tempo todo que ficar se contemporizando com isso, né?
Mas dava para fazer, um trabalho bom, sim. Eu gostei, gosto muito de estúdio. Estúdio é um parque de diversões, né? É muito divertido fazer estúdio. Às vezes, conforme o trabalho pode ser mais técnico, mas trabalhar é sempre gostoso. E nos anos né? 70 e nos anos 80 o trabalho é prestação de serviço, você fazia trabalho comercial. Ou tinha, como é que começa? Ordens. Como é que começa o trabalho? Já começa a dar aula também, né? Isso que é uma coisa que eu acho que a gente vai falar. Porque tem uma tese, tem um texto na internet a seu respeito sobre educação, de um rapaz de Florianópolis. A meu respeito? É mesmo? Yes. Fica no site Arte na Escola, né? Exatamente. Desconheço. Mas vamos lá, eu tenho ele PDF aqui, te passo inclusive depois. Muito bem. Mas vamos lá, daí o trabalho autoral. Fica tranquilo, você que está no corredor polonês. Como é que é que ele começa? Olha, na verdade eu comecei fazendo trabalho autoral. Quer dizer, não é que ele foi uma decorrência de alguma outra coisa. A minha primeira intenção era ser arquiteto e fazer foto. Porque você estudou arquitetura. Eu estudei arquitetura. Na FAO. Na FAO. Então, Você teve aula com o Zanini, teve aula com esse povo todo? Tive aula com um monte de com gente. Artigas, aquele... Artigas tinha sido Aposentado. aposentado. Eu entrei no momento do AI-5. Que Foi bom, um momento hein? de crise, talvez até por conta dessa crise que eu não virei Não é esse. arquiteto. Quer dizer, quando eu entrei a FAO estava um caos. Não sei se até hoje é esse caos, mas isso me estimulou mais também. Agora, a fotografia tem isso, quer dizer, você tem resultados muito a curto prazo. Um arquiteto para construir uma casa vai demorar muitos anos. Você já está lá fazendo, você vai tendo a sua resposta. Isso... E você fazia ensaios, já tinha exposto nos anos 70, nos anos 80, como é que começa Eu isso? começo isso com uma exposição chamada O Fotógrafo Desconhecido, no Museu de Arte Contemporânea. Isso deve ter sido 1970, alguma coisa assim. Mas existia uma preocupação, por um lado, uma foto assim, supostamente venceremos social, do jeito que eu entendi o social e o político naquela época. E fotografei muito periferia, essa coisa toda, fiz bastante, cortiços. Jornal você não trabalhou? Eu cheguei a trabalhar no Movimento e no Opinião, mas a maior parte do que eu fiz não foi publicado porque eles eram censurados. Assim, foto de Papai Noel que eu fiz pro Movimento foi censurada. Então, O que o Papai Noel estava fazendo? Não, eles tinham uma intenção de derrubar o jornal e deixar que ele ficasse feio, que ele ficasse... Para quem não sabe, existia o que chamava imprensa nanica no tempo da ditadura, e esses eram jornais de partidos políticos, de movimentos de esquerda, e que eram censurados, eram proibidos, o povo era preso. Claro que existia o Pasquim, né? Que no certo sentido era uma certa liderança. Mas era censurado também. Não, era censurado, mas ele tinha um caráter, vamos dizer, mais pop, assim. Ele tinha uma coisa ligada com cultura de massa, tinha uma outra coisa. Os jornais eram mais crítica marxista, mesmo a questão cultural, tinha uma questão mais ligada à questão política, cotidiana, brasileira. Cheguei a fazer até a revista Realidade. No finzinho da revista Realidade, que era o sonho do fotojornalista. Que é o que? 73, quando começa a Veja? Não, no fim foi 70. 70. Que a Veja é de 73, 74, não, né? Porque a Realidade persistiu, mas ela deixou de ser o que era. Ela virou um título, entendeu? Exatamente. Mas aquele momento de fotojornalismo da Realidade... Morim, George Love, esse negócio. Eu peguei o último rabinho. Fiz uma edição das cidades, uma coisa assim, bem incipiente. Eu acho que eu conheço esse número. Nem tem foto minha não, cachorrão de boca aberta, coisa. Esse colorido? Branco e preto. Aí, enfim, muitas coisas para mim acontecem desse jeito. Quer dizer, eu comecei a fotografar com grande formato, de repente você está vendo que o grande formato só serve, entre aspas, para fotografar coisas limpas, bonitas, arrumadas e tudo mais. Mas, porra, como é que funcionará isso? Fotografando coisas sujas, desarrumadas. Não é nem isso. O que vai acontecer? Eu acho que a questão que eu queria saber, Ginete, como é que entra no seu trabalho autoral o grande formato? Porque você
é um dos primeiros, assim, no Brasil, pelo menos, a levar o grande formato. Quer dizer, teve aquela parte de jornalismo que acaba no começo dos anos 60, que era tudo grande formato, né? Ou pelo menos uma boa parte, seu Chico, tudo. Sim, aí... fazia, era Graflex, era outro momento. Daí então... você vai com uma coisa, com uma estética mais contemporânea, que daí, inclusive, até quero conversar sobre isso. Mas você vai para o trabalho autoral, você vai fazer um trabalho de rua, vamos dizer assim, uma coisa. Você leva o estúdio para a minha ideia. Para sua ideia, exatamente. Porque daí é importante falar uma coisa. Quando eu comecei a fotografar, esse é um momento de depoimento, hein? Opa! Eu queria ser Tony Sagesse. A sua chance está aqui. Porque você, o Zé de Boni, tinha o Felizardo, que eu só vim conhecer em 91, 92, mas a gente que estava começando ali, começo dos anos 80, o que aconteceu? Seu celular. Tá chegando o Lord Vader, está chegando. Uau, que emoção! Então, assim, vocês eram os caras que fotografavam. Então, assim, o que você quer fazer? Cara, quero fazer trabalho autoral grande formato, pegar um da grande, porra. Não é? Então daí você, quando vem com aqueles trabalhos no final já, acho que 86, 87, 88, não sei quando é, que vai para a primeira exposição. 87 e 95, por aí. E daí, você, o Zé de Boni, lança o livro lá da Chapada Diamantina, que é todo em grande formato, em 91, eu acho, que ele fotografou 89, 90, 91. Você... você tem 3 exposições em 5 anos, né? Em 4 anos, né? Todas meio no mesmo tema. A coisa aconteceu um pouco assim, quer dizer, eu tinha um trabalho que eu comecei nos anos 70 ainda, no começo dos anos 70, que eram fotografias eróticas em espaços de trabalho. Que é uma coisa que usava muito, hoje em dia está em desuso. A própria Playboy abriu mão. Não, eu queria saber, imaginar o que seria o seu trabalho hoje, né? Mas então, vamos lá. E eu fiz diversas tentativas em PB, fazendo o retrato do cara do lado do pôster, depois comprei a Hasselblad, fiz com Hasselblad, depois, mas nunca me satisfiz. E de repente acendeu uma luz e eu pensei, como será isso em grande formato? Então, esse primeiro trabalho eu fiz com luz disponível, ou às vezes até levava luz, mas sempre sem interferir na cena, né? E aí, como eram cenas muito planas, o trabalho tinha uma grande tatilidade, o trabalho tinha uma presença física. Quando eu fiz exposição no MASP, por exemplo, as pessoas passavam a mão na foto para ver se a poeira... E é engraçado que é dos trabalhos que eu conheço, assim, brasileiros, que tem uma coisa estética forte, da luz, da cor, da técnica, que está muito próximo do que começa a ser feito fora lá, né? Aquele Jeff Wall, que é justamente no mesmo período do seu trabalho, está completa. Hoje que eu entendo mais, que eu tenho mais informação, o seu trabalho está perfeitamente alinhado esteticamente, tecnicamente, com o momento histórico. Tempo, né? É incrível. E não é que eu tivesse essa referência, enfim. Agora, a partir daí do trabalho das mecânicas, foram se gerando outros trabalhos. Quer dizer, essa ideia da foto, fotografar fotografias, eu acho que tem uma questão que entra muito bem na discussão conceitual que existia naquele tempo, entendeu? Quer dizer, essa coisa de que a fotografia faz uma relação com o seu referente, que seria o Isso Foi do Barthes ou qualquer coisa assim, e a minha ideia é falar, gente, não, tudo isso é construído. Você pode construir nova informação em cima da coisa. É uma realidade construída. Exatamente. Então, a partir daí começam a acontecer algumas coisas que naquele tempo eu não tinha muita clareza disso, mas hoje eu vejo que são justaposições surrealistas, né? Quer dizer, de repente, a justaposição da mulher pelada com a ferramenta, essa coisa toda, faz parte de um raciocínio que tem a ver com acaso objetivo do surrealismo, né? Nesse sentido, existe alguma coisa além na construção que seja simplesmente formal, né? Basicamente é isso. Depois eu ganhei uma bolsa Vitz para fazer o trabalho dos esvotos, que foi o trabalho que me deu, na verdade, mais canseira,
e que eu só não abandonei porque eu tinha a bolsa e tinha que Entregar, realizar, delivery. mas que também finalizou esse processo, né? Então são 4 trabalhos. Tem um que é propaganda política na rua, tem outro que são as... Esse é outro, que você também. Claro que tem outros projetos semelhantes. Agora, posterior ao seu, eu conheço umas 5, 6 exposições completas de projetos que são... Se as pessoas tivessem visto o seu trabalho, elas não fariam. Ou talvez viram e fizeram, eu aí já não sei dizer. Não, eu acho que não faria, não. Não sei porquê, eu acho que não. Segura aí um pouquinho. Segura mais 5 aí. Vamos terminar esse assunto, que daí tá fácil, porque tá correndo fácil. Nem percebi o tempo passar. E daí o que é engraçado, justamente você falou da bolsa, porque você tem, na sua construção acadêmica, você tem também, o texto que o Guilherme fez, quer dizer, o cara que foi reconhecido institucionalmente. Eu não conheço ninguém que tenha ganho todos os âmbitos de prêmios que você ganhou de próprio projeto. Eu queria muito mais, viu? Bom, olha, eu preciso te informar que você é quem ganhou mais. Pode não ser mais dinheiro, mas no sentido do espectro, você é o único que está em todos, privado, governo federal, governo estadual. O de 94 eu que dei, viu? Grato. Eu estava no MIS como júri do prêmio do governo do estado. Das obras de campanha. Exatamente, que é o do junto com o Castanho. Uhum. E eu achei incrível, porque na verdade, assim, a partir desse momento, para mim, existe eu perco você meio de vista, a gente continua por causa do mês da fotografia. A gente sempre se viu nesses 20 anos aí, tô falando, não os primeiros 10. Sim. Né? E daí agora eu vejo essas questões suas de envolvimento. Você deu aula no IAD, você deu aula no Senac, você deu aula não sei aonde, deu aula na FAAP, no SESC. Então tem todo um envolvimento com a educação, tem toda essa questão, tem o seu mestrado e tem o seu doutorado, é isso? Então, vejam só, a gente vai parar tudo agora. Esse assunto é o assunto do Guilherme. Pode, mas assim, você completa essa, mas a gente gostaria de aprofundar ela depois. Muita gente fica tentando ter ideias para fazer trabalhos, eu, ao contrário, faço trabalhos para ter ideias. Então, por exemplo, esse trabalho das oficinas mecânicas rendeu meu doutoramento. Ele saiu daí. Do que eu pesquisei? Pesquisei iconografia erótica dos anos 50 até os anos 2010, qualquer coisa assim. Quer dizer, é um desdobramento, vamos dizer, intelectualizado de alguma coisa que eu fiz na intuição, né? Mas vale voltar à questão de conversar com o próprio trabalho. O trabalho traz ideias, o erro traz ideias, quer dizer, costumava dizer para os meus alunos que errar qualquer um, acertar qualquer um consegue. Agora errar já é para profissional, né? Porque você aprende do erro, e do erro você vai tirar soluções que são inusitadas. Tá bom assim? Tá ótimo. 5 minutos. Calibrados. Foco crítico número 14, terceira parte. Nosso convidado de hoje é Antônio Sagesi. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou disparar os 20 minutos. O Gralab vai ficar aqui fora para a gente poder... Bom, o Gralab me traz as noites vermelhas no laboratório. Eu saía no amanhecer, era muito bonito. Você falou de amor pelo trabalho, né? Que não cansa. Que não cansa. O que arma de fogo tem a ver com isso? A gente pode falar sobre esse episódio? Bom, eu quando estava fazendo a escola de fotografia, como de praxe, tive uma aula de fotograma. E aí eu pensei aqui com meus botões como seria se eu, em vez de usar o ampliador projetando para baixo, projetasse na diagonal. E aí fui descobrindo, porque essas coisas, conforme eu fosse fechando o diafragma, a luz ficava mais pontual. São coisas, no meu entendimento de hoje. E a luz ia ficando mais interessante, especialmente para vidros. E aí eu comecei a fazer fotogramas de garrafas de Coca-Cola. E aí eu comecei a quebrar as garrafas de Coca-Cola em cima do papel ou do filme fotográfico.
E aí eu comecei a dar tiro nas garrafas. Para que elas quebrassem mais eloquentemente. Porque nos anos 70, tudo bem dar um tirinho dentro do laboratório, não assustava ninguém. Não, era um laboratório só meu, não é que era um laboratório de escola que ia pegar a cabininha do lado. E eu tinha um saquinho de areia, funcionava, era uma espingarda 22. Ah, você dava tiro de espingarda. Não, porque ele trouxe uma vez aqui para usar o scanner e eram os Kodalites, né? É. 30, 40, 25? Os dois tamanhos, eram vários tamanhos. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tomar como um princípio de criação, que seria misturar coisas. Eu vejo isto aqui, eu vejo aquilo ali, feito de um jeito, feito do outro. Mas se eu misturar essas duas coisas, o que vai sair disso aí? Eu acho que esse raciocínio de permutação, falar, bom, isto feito daquele jeito, como ficaria? Às vezes eu me pego, isso até não é uma coisa muito boa, porque atrapalha um pouco a fruição do trabalho, mas eu me pego vendo um filme falando, não, eu faria isso desse jeito, daquele jeito, e se ele pegasse isso e fizesse aquilo? Então eu acho que essa elaboração pode ser uma coisa interessante para o trabalho, interessante para... Porque você está falando assim, quer dizer, a experimentação é parte integrante do seu trabalho, você acredita que toda experimentação é interessante para qualquer trabalho? Eu acho que a experimentação é interessante sempre. Sempre. Acho que essa é a pesquisa, Se né? existem mestres e inventores, eu gosto mais da invenção do que da maestria, entendeu? Ah, olha só. Nesse sentido, quando as pessoas falam, mestre, não, eu preferia inventor. Inventor é aquilo que inventa, né? E muita invenção não dá certo, é evidente. É curioso, porque eu sou apaixonado pelos inventores e segui os mestres. Você vai ter sempre aqui Mas tem uma coisa que as pessoas falam do jazz, que é que você vai estudar jazz, ou música clássica, mas você quer tocar música popular, quer dizer, você vai lá estudar o extremo, estudar técnica, não sei o quê, mas o que botou... Mas é isso, quer dizer, de repente você fala, o que será de uma música de jazz, uma música popular tocada como jazz? Os caras do jazz fazem isso o tempo todo, né? Não, as músicas clássicas, a maioria são as melodias de muitas delas, são tiradas de canções populares. Então, eu acho que essa questão vamos dizer, aí eu acho que entra uma coisa que também é muito importante, que é esta ideia que eu tive, como ela pode ser potencializada, ou seja, eu acho que existem ideias que vão agregando coisas. É como o pau da correnteza, né? Ele vai lá, ele vai agarrando em coisas. Então, é o outro lado, o trabalho o outro vai lado se fazendo, quer dizer, meu trabalho que teve exposto no Tomiotaki, a ideia de imprimir em metal, eu tive 10 anos antes de fazer a exposição, mas eu não encontrava imagens que condizessem com essa técnica. Existe um momento que alguma coisa casou e aí Você usou aquela impressora nova que era da HP? Não, é uma impressora coreana que imprime por UV. É uma tinta que não seca, ela cura. Então você imprime no que você quiser. E tem agora uma que inclusive não é solvente, não é nada, uma HP que tem uns 5, 6 anos aí. 5 anos, 6 anos. Porque a sua exposição é anterior, não é? A exposição foi 2010. Isso. Então, quer dizer, eu acho que existe uma coisa aí que é tantas ofertas que a gente tem atualmente de tecnologia, como é que você vai escapar dessa tecnologia? Porque a tecnologia que está posta aí, ela é sempre muito castradora. É uma convenção. Eu há pouco tempo escrevi um texto que eu dizia, as pessoas acham que branco e preto dá mais concentração que o digital. O que precisa mais concentração é fotografar com o iPhone, porque ele quer fazer uma coisa e você tem que bloqueá-lo para conseguir mandar nele, né? Quer dizer, você tem que estar muito esperto, senão ele vai lá e faz para você. Então, como dominar essas tecnologias e fazê-las trabalhar... Então, ótimo isso que você falou. Você falou do iPhone, falou do branco e preto, estávamos falando do filme antes, daí eu falei da formação. Como é que foi para você essa transição dos anos 90? Porque você deve ter... Essa pergunta é sempre feita. Como é que foi assim? E aí, porque eu acho que cada um enfrenta ela... respostinha pronta. Cada um enfrenta ela de uma maneira. Quando as pessoas falam, como foi para você, um fotógrafo do filme, fazer a transição para o digital, parece que você vai mudar de São Paulo para Nova York. Mas você não vai mudar para Nova York, você vai mudar para Amapá.
Porque você chega lá, não tem nada. No submarino é difícil. Não é só no submarino. Quando eu comecei a mexer com o digital, não tinha nada, não tinha impressora, o scanner era difícil, você não tinha como armazenar, era tudo, desculpe o mau jeito, uma bosta. As coisas foram chegando aos pedaços. As coisas foram chegando aos poucos, elas foram se configurando, elas foram construídas. Hoje em dia é uma baba, mas não foi sempre assim. Então eu passei um puta tempo fazendo trabalhos de tela, fazendo trabalhos que não... De tela, você fala resolução de tela? Não, trabalhos que se viam na tela. Ah, que não se viu em nenhum outro lugar. Que não tinha como imprimir, fazia aquelas cópias frontier, que, pô, a cópia frontier é muito ruim, é C-print. C-print não é bom. Ninguém fazia Cibaprint a partir de digital. Então você tinha uma dificuldade muito grande, você tinha que... Eu fiz uma exposição que eu gostei muito no Centro Maria Antônia. Mas, enfim... Quando apareceu uma impressora que imprimia bem e que era factível economicamente, isso foi uma grande luz. Foi muito legal. Não, e aí o trabalho dá um salto. Você tem que entender que a impressora 2007 é o ano que a coisa meio junta tudo, padrão de cor, tudo. Que é a câmera digital. Quando eu comprei a câmera impressora. digital presta, fica melhor que o filme, efetivamente melhor que o filme, 35 e tal. E a impressora imprime, tem controle padrão de cor, tudo. E você partiu de uma lâmpada de quase, sei lá, R$1 milhão para R$40 mil. Pois então, para 1,12 m de boca, 1,27 m. Eu comprei uma impressora de A2 e depois uma de 60 centímetros. Depois eu comprei uma de 1 metro, mas a de 60 é muito melhor que a de 1 metro, porque de 1 metro você vai fazer 1 metro por 1,5 metros, põe uma moldura disso aí, é uma coisa... Bom, enfim. Mas aí também, quer dizer, disso aí o que acontece? Eu comprei uma câmera Sony que tinha uma coisa chamada Night Shot que permitia fotografar com infrared. E aí eu comecei a enveredar pelos caminhos do invisível. R1, uma? Não, era uma 808. Pelos caminhos do invisível, né? E aí eu percebi que eu acho que esse é o grande lance do digital, quer dizer, a fotografia de filme, ela está muito relacionada ao moderno. Ela trabalha numa estética que ela mesma construiu também, na estética do moderno. A fotografia digital te remete a outras tradições, entendeu? Então, de repente, você está vendo que o infrared remete para uma perspectiva oriental, não para uma perspectiva de ponto de fuga. Isso, coisa plana, você acha? Ela dá planos, a espacialidade é diferente. E você pode explorar isso aí. E aí, de repente, existia a possibilidade de imprimir. Então, aí o trabalho realmente essa rapidez do digital, de você poder processar durante... O trabalho se processa enquanto está se fazendo. E você pode conversar com isso ele. Isso é a grande para nós, porque fazendo. Quando você tem muita grana, você poderia agilizar esse processo antigamente, vamos dizer. Você teria ali Você está fotografando, você já está conversando com o trabalho, entendeu? Exatamente. Eu tinha fotografado muito com infrared em filme. Cor e PB? Cor e PB. Depois proibiram, depois você fazia contrabando, mas não é igual, entendeu? Porque na hora que você está com o infrared no visor, aí você pode trabalhar essa nova especialidade. Quer dizer, você sai do clichê do infrared para entrar em alguma coisa que é mais pessoal. Eu uso também, eu tenho uma Fuji. Aquela Fuji? S5, aquela que já vem infrared? Tem o expandido para os dois lados, tem o V mas é a que e você já compra assim. Já compra assim. As minhas foram hackeadas, transformadas. A minha é antiga, a minha parou de fabricar em 2009. Mas eu gosto muito, eu sou apaixonado pela minha câmera. Eu não comprei essa câmera porque não encontrei para comprar. Não, eu comprei a hora que ela saiu de linha e que a Fuji enterrou ela, porque eu não comprei antes, porque era muito caro. Eu comprei quando era na Bacia das Almas. $500. 500 dólares. Bacia das Almas, 500 eu pesquisei no eBay durante meses. Não, o problema é que eu sou um rato, né? Mas, vamos lá. Então, eu acho que o digital te traz esse desafio. Como o desafio não. Você pode potencializar aquilo. O desafio sempre foi, eu acho. Mas o digital te dá a oportunidade. Se você for correr
Essa coisa que eu acho legal, de você, que se você quiser pegar o bicho na unha, Não, veja, você vai. eu uma vez fiz um relatório anual para Odebrecht, que eles queriam uma foto... Não pode falar esse nome aqui. Opa! É tudo grampeado aqui. Eles queriam uma foto de uma pessoa andando riscada um pouco, com velocidade baixa. Ah, Para fazer essa foto, eu gastei 50 filmes que de merda. 36 poses. Porque, você fala, prever o futuro, você não consegue prever um segundo que o cara vai fazer. Sabe que tem uma foto do Sargesi, que é uma das minhas fotos preferidas. Tá na coleção do Fadon. Aquela que é o arrasto do povo entrando, um casal velhinho entrando no quadro, que quer dizer, ele que falou que era um casal velhinho, porque vocês, não sei se eles estão entrando ou saindo do quadro, mas está na coleção Pirelli Masp e é uma das minhas fotos favoritas. Então, quer dizer, se você está no digital, você sabe que em vez de um segundo você pode pôr 2, ou que você pode pôr meio. Quem tem... É a mesma coisa que internet, download, essas coisas assim. Quem tem um pouco de cultura, está numa confeitaria grátis, né? Quem sabe o que procurar, vai Quem se sabe regalar. a arte da palavra-chave. É. Mas vamos falar então desses dois trabalhos aqui Então, esses específicos, dois temos um trabalhos, produto aqui. eles são a minha visão do output da fotografia agora. Quer dizer, tem um trabalho que é fotografias, esse aqui foi distribuído grátis e será distribuído para quem quiser, eu ainda tenho, eu só não tenho mais o dinheiro para postagem. Mas esse trabalho, por enquanto, é Esse grátis. é o Marco Ferrez 2014. Que é resolvido Que o em Rubens 2014. Fernandes, o FBI mandou eu ver hoje, de manhã cedo. Então, esse trabalho decorre do fato de que eu comprei uma câmera para fazer infrared, foi a Lumix. Eu comprei a Lumix porque ela tinha o visor que virava e tinha um visor interno. Foi a primeira câmera que teve tudo isso. Transformei para infrared e comprei uma que não era infrared. E aí percebi que ela filmava ali no site, coisa assim. Comecei a fazer uns filminhos sem muito saber o que fazer. Rapidamente eu percebi que o branco e preto era melhor. E de repente eu comecei a fazer fotografias que se mexem. Ou seja, eu acho que agora grande parte das fotografias, a maior parte das fotografias, vai ser vista em tela. E se ela é vista em tela, de repente ela pode se mexer. Não, tem gente falando que, não sei exatamente qual é a resolução de um monitor, aí agora, eu li isso no final do ano. É o primeiro monitor que ele acha que compete com, acho que foi o Kirk Tuck, um blog americano, que fala que compete com a imagem impressa. Retina Display já é a mesma resolução de uma imagem impressa. Então, de repente, ao fazer, mais uma vez, eu não tive uma ideia, fiz o trabalho foi me trazendo ideias. Esse trabalho virou um pouco uma reflexão sobre o que seria o momento decisivo do Bresson, estendido no tempo. Então, a ideia do trabalho é essa, né? E ele exige, vamos dizer, que você preveja, mais uma vez, a questão da previsão, o que vai acontecer, porque na foto você chega junto, mas no filme você tem que chegar antes, né? Você não pega a culminância de uma ação, você precisa pegar ela... O desenvolvimento. Então aí é interessante, porque você fala, esta situação é fotogênica, se acontecer alguma coisa aqui, vai ser legal. Às vezes acontece, às vezes não. Quantos Eu tirei 2.000, enquadramentos temos ali? tem 64. Uau. E varia de que tempo, assim? De 5 segundos a 1 minuto e pouco. Uau! 1 minuto? Sim. Uau, isso é maravilhoso. E todas elas têm foco fixo, não tem fundo musical e enquadramento fixo. Então elas Não são... tem pan, não tem nada. Nada, é fotografia. Mas as coisas se mexem lá dentro. Seria uma fotografia cinética, eu chamo. E esse livro aqui, ele, enfim, saiu depois de 5 anos de esforços ingentes. É o livro da exposição do Tomio Otaki, que tem como característica a impressão com, vamos ver se eu acho aqui, tintas metalizadas. Aonde Aqui, você imprimiu? Foi feito na imprensa oficial. Ah, passou uma aqui. Não, mas eu quero achar três. essa aqui. Ah, tá bom. Então, você tem uma coisa do livro que é de alguma maneira um objeto, é uma coisa que Posso a tirar tela isso aqui? não pode, sim. A tela não pode reproduzir. É um livro Bom, dá pra que, perceber que tem alguma coisa vamos estranha dizer, aí. sem malícia, ele cresce na mão, né?
Tá bom. Ele tem uma coisa que o ver dele, quer dizer, pelo próprio metalizado, Nada conforme malicioso. você vai E aqui é quantas mexendo, cores? então são 5 cores mais o verniz. E 5 Seis cores, cores. 5 cores especiais? Não, são Ou é o quadricomia mais o quadrocromia mais metalizado. mais dourado e prateado ou só o dourado? Em alguns cadernos dourado, em alguns prateados. Mais o verniz. Que verniz que é? É um verniz comum de impressão. A grande questão é conseguir. Você está acho que mostrando de cabeça para baixo. Não, Tô? não. A separação. Tô. Você está falando a separação. Perdão. Aonde, em que lugar botar o O prateado? prateado não pega cromia, entendeu? Precisa de uma tinta especial. Essa foi A grande pesquisa. dificuldade, a grande pesquisa. Então, eu acho que ou você tem alguma coisa que remete para o objeto, para o pegar, para a tecnologia gráfica, vamos dizer, ou você tem alguma coisa que remete para a tecnologia da tela. Ah, entendi. Você acha que você hoje você produz para as duas coisas, mas Eu acho que fotografia, são dois caminhos. uma fotografia você acha que já pode produzir para tela? Acho que sim. Eu acho que ela deve ser pensada Eu acho isso também interessante. para a tela. Porque as pessoas estão falando já, eu já li, está sendo falado insistentemente. E eu já vi projetos, já vi no SP Art, esse negócio, trabalhos em monitores que são fotográficos parados. Assim, tem uma gaúcha que eu vi, trabalho belíssimo, muito legal. E você fez produção gráfica? Olha, a produção, eu fiz, vamos dizer, tem uma moça que fez o Tira isso design aqui, não, gráfico, não vai dar mais. fez o design gráfico, mas eu fiz a edição, a ordem das fotografias, o tamanho na página, essa coisa toda. A produção gráfica foi feita também por mim e pelo técnico da imprensa oficial, Thiago, que é um cara muito bacana e que carregou esse trabalho. Teve 3 provas de máquina antes de ser feito. E Uma sabe máquina de 15 metros de Sabe que a comprimento parou durante um dia a inteiro. Genu, aquela que é considerada a melhor gráfica do mundo, é onde eu trabalhei uma época lá, fiz um estágio, não tinha prelo, não tinha nada. Só fazer aqueles livros do Kudelka, do Cartier-Bresson, do Metropolitan, do Sebastião Salgado, só prova de máquina. Parava tudo para imprimir um negócio de como o livro ia ser feito para fazer um boneco. Olhava, então, esse Assustador é um jeito. Esse livro aqui eu acho que é uma chance na vida que você tem, né? Não, Porque para pagar isso, quanto que custa? Então, esse livro na livraria custa R$220. Não, mas para pagar na gráfica. Agora, o custo de industrial dele é mais do que isso. Então, exatamente, eu acho que esse livro custaria 2, 3 vezes o preço de um livro normal. Pela quinta cor e pelo trabalho que deu. Pelo hora máquina. Porque tudo que tem aqui é solução que foi encontrada no decorrer do processo. Então, nesse sentido, ele tem lá uma coisa. Espero que as fotografias estejam à altura do puta trabalho que ele deu. Eu fui fazer uma visita um dia e daí ele tinha umas provas em cima da mesa. Olha lá. E ele tava assim meio tenso, porque a impressão, ou uma prova estava acontecendo, ou ia acontecer é uma coisa, você tava assim um pouco abalado. Foi um negócio bem emocionante. Bem emocionante. Em gráfica, bem emocionante não é bom. Não em é. geral, não é bom. Olha, acabou. Não acabou ainda. Então tem não, vamos lá. um golinho. Agora eu tenho pergunta para fazer de um monte de coisa, mas não precisa acabar aqui porque pode voltar. Mas se você Guilherme, acha vai que a gente perguntar? pode continuar Eu não falando de consigo. alguma coisa, pode fazer. Não, tá tudo bem. Não, eu estou perguntando para ele se ele quer falar de alguma outra coisa. Não, eu aqui, se vocês me derem mais uísque, eu falo a noite inteira. Tem que parar daqui a pouquinho, Tem que parar. só para por causa dos equipamentos. Então, eu acho que a gente já cobriu todos os assuntos que eu tinha pensado. Essa história eu lembro assim de acompanhar tanto a história da impressora, né, desse embate também de ir pesquisando para ver como é que a coisa funcionava. Tem uma imagem aqui que é essa imagem da espuma, né, da cachoeira. Eu lembro de ver o dia que você mostrou assim os frames da Casio. E como é que Que você era uma mostrou câmera- isso na exposição? Quer dizer, isso Na era exposição era um metal facsímile
Não. Uma tentativa de fazer... Não. Esse livro é um projeto, é um trabalho, é uma parte. obra à parte. Tá Ele certo. se refere a essa exposição. Na Remete, exposição mas não é a coisa. Eram impressos em metal. E tinha realmente essas fotos projetadas em câmera lenta, sim, com 1000 frames por segundo, coisa assim. Muito bonito, gostei muito. O que a gente não falou é a questão educativa, né? Mas o professor a gente entrevista um outro dia, em outro momento. Então, se vocês quiserem, estarei à disposição. Não, então a gente Com encerra. combustível. A gente encerra. Bom, eu acho que tem... Para quem viu, ele disse que tem... Pega ali, por favor. Arruma para as pessoas, gente. Ele não manda, você manda, conversa, manda um e-mail para ele, eu não sei o que vai fazer. Então, ele está disposto a... Porque esse aqui é o prêmio Marco Ferreira, você não pode vender o produto final. É distribuição É gratuita. distribuição gratuita. Então ele fala que ele não manda para você, mas vocês combinam lá e ele bota no correio para você. Eu entrego para o Fausto e ele distribui. Claro. Muito bem. Tudo bem. São João a gente faz fogueira na minha casa. Se não for buscar. Olha, eu fiquei feliz de ter conseguido ver isso antes. Eu corri, porque eu acho que o Guilherme tinha aqui. E daí eu consegui ver algumas na internet. Bom, quem se interessar, procura. Quem não sabe escrever meu sobrenome, escreve com S de Salvador, A de Alfa, G de Gama de novo, E de Elétron, Salvador de novo, S, e no fim Sagese. Procura antônio@sagese.art. Eles estarão online ou estarão no Vimeo. Quem não tem todos os filmes, mas tem diversos, vai dar para ter uma noção do Qual a trabalho. resolução? É Full HD ou HD? É Full HD. É Full HD? É Full HD. Porra, que legal, vou ver Quer hoje. dizer, aqui no DVD está em resolução de DVD, mas o original é Full HD. Não, mas qual é a resolução do DVD? Ele foi captado. Deve ser HD. 720 Deve por estar 480. 720 aqui. Sim. Não está Mas 1080. Ele foi captado em 1080. Você editou em 1080 não? Tudo. Se Porque diz você que é um quiser, cavalo. amor, eu gravo um DVD para você. Não, grava eu um gravo para eu um ver. Blu-ray. Manda, grava um Blu-ray. Você Tenho. Blu-ray? Eu quero Grava um. Blu-ray Faz pra um. você. Eu tenho. Esse aqui que eu gostei muito, esse Eu aqui. tenho o master. Não, eu tenho o master do trabalho em Blu-ray. Não, eu sem quero ver, problema. pô. Blu-ray. Amor. Blu-ray Amor. Blu-ray Amor. Assim, eu vou me... Podemos Olha, parar esse por aqui, que Blu-ray começou a vai escapar. crescer na sua mão, Não, viu? vai. Eu vou me obrigar agora a fazer isso aqui. Não, de novo não. Não, eu só vou fazer isso, ó. Ele tá fissurado nessa história e realmente o negócio Esse aí é qual? é esse projeto do MoMA. Não, mas é só isso, só quero mostrar, todo dia eu vou mostrar. Todo dia mostrar e as pessoas vão atrás do Object Photo. Pessoas, muito obrigado, vocês terem vindo, Sagese, muito obrigado por ter Super aceitado. obrigado, Se super alguém obrigado. conseguiu